E aí, pessoal, eu sou o Henrique Januário, da Monet. Eu sou a Natália Fabro, da Galileu. E a gente vai falar sobre Dumbo, live action, dirigido por Tim Burton, que estreia próxima quinta-feira nos cinemas. Dia 28 de março, o filme da Disney, que é uma adaptação da animação de mesmo nome, que foi lançada em 1941. A animação de 1941 da Disney também conta a história do elefantinho que tem orelhas enormes e aprende a voar. E o filme de 2019 é uma versão um pouco diferente da animação. O principal fator ali que tem da mudança é a inclusão de personagens humanos, porque a animação, os humanos ficavam em segundo plano, e agora nós temos os humanos como protagonistas e não tanto os animais. Os animais acabam sendo mera alegoria, assim, né? Você tem os ratinhos aparentemente são animais de verdade, né? Sim. E o Dumbo, óbvio, é computação gráfica, né? E ele tem muita emoção, você vê os olhos dele passar muita emoção. No entanto, a gente achou que o filme não tem aquela carga. O trailer ele prometia, a gente foi preparado para chorar muito assim, e o filme peca um pouquinho nesse assunto. Ele te comove pouco, ele tem muitas cenas de ação, né? Ele prioriza alguns momentos de ação, mas ali aquela coisa de esmagar o coraçãozinho como a animação faz, ele fica um pouquinho a desejar, né? Sim, e por ser um filme do Tim Burton, que tem muita melancolia nos filmes que ele faz, a gente chegou falando, nossa, acho que vai ser um filme extremamente emocionante, até porque a história do Dumbo é emocionante, porque trata um pouco da relação da família, da comunidade, de bullying também, né? Mas o filme live action desse ano não é, assim, tanto de chorar. Eu acho que ele é até bem divertido, é muito mais divertido do que eu esperava, assim. Tem umas cenas, assim, que você fala, nossa, nunca eu esperava que eu fosse ficar alegre vendo Dumbo, sabe? Sim. Impressionante. E ele foca bem na fantasia mesmo, né? Que é aquele o elefante lançando o voo no meio de um circo, e é muito bem executado, né? Isso não tem o que dizer, é muito bem feito. Você imagina que é um elefante de verdade voando no picadeira, né? Sim, é muito bem feito, e esse ano a gente também vai ter outros live actions da Disney, como o Rei Leão também, então a gente pode esperar essa tecnologia, essa computação gráfica em Rei Leão, acho que vai ser incrível, porque o Dumbo, as feições dele, as expressões, o olhar, foi tudo muito bem feito, que Sim. Realmente você não diria que era uma coisa feita por um computador, você acha que o Dumbo é de verdade, então isso é muito bacana. E o legal é que ele faz algumas adaptações do filme. A principal acho que não dá pra gente falar, porque seria um grande spoiler, mas na animação o Dumbo bebe, né? Eu não lembrava disso. E nesse ele não bebe, porque que é a cena das bolhas e tal. E nessa eles fizeram uma adaptação. São umas artistas que fazem aquelas bolhas voando. Então alguma coisa que você já não mexe ali na figura do elefantinho. Ele não vai beber, por exemplo. E tem umas outras coisas. Você viu uma mensagem que eu não tinha reparado. E eu achei genial. A Nath viu uma mensagem quase... Não é subliminar, porque ela tá bem na cara. Eu que fui tapado e não descobri. Mas isso é bem legal. Fala um pouco sobre Eu acompanho bastante a história do Walt Disney e como ele começou a fundar a empresa Disney e também os parques da Disney. E em Dumbo tem um personagem que pra mim se assemelha muito ao Walt Disney, a personalidade dele e a trama do Dumbo, as coisas que acontecem me pareciam um pouco da trajetória do Walt Disney. Então tem um personagem que se assemelha muito ao Walt Disney. Que é o Michael Keaton, que é o Michael Keaton, né, interpretado. Sim. E o desenvolvimento do circo lá, que o Dumbo faz parte, que vai ficando uma coisa grandiosa, a gente consegue perceber semelhanças da trajetória do Walt Disney na carreira dele, né? O próprio personagem do Michael Keaton fala uma hora que eu torno o impossível possível. E isso, pra mim, é uma característica muito forte da personalidade do Walt Disney, porque o que ele montou, né? Ele não tinha nada, passou muitas dificuldades, passou fome e aí montou um império gigantesco. Então, para mim, é uma maneira subliminar, assim, de retratar um pouco o criador de Walt Disney e talvez também tentar se redimir. Uma pequena crítica, talvez, né? Uma pequena crítica, porque na época que o Dumbo foi lançado, a animação em 41, todas as perspectivas de mundo, de sociedade eram diferentes da agora, né? Tanto que a animação está muito presente a questão do circo, da exploração dos animais, e esse Dumbo de hoje tenta trazer uma outra mensagem, né? Então... Tanto que a garotinha, a filha
filha do Colin Farrell, ela não gosta do circo, não gosta do universo do circo. Ela mora lá porque a mãe morreu da gripe espanhola e o pai estava na guerra. Então ela mora ali por acaso do destino e ela quer ser cientista, né? E isso que é muito legal também no filme, que ela sabe qual é o papel dela, e ela talvez seja... Isso que é muito legal nesses filmes, que às vezes você pega ali a menina, tipo, que é uma criança, talvez ela é a única pessoa racional naquele mundo de adultos, né? E de humanos no geral. Isso é muito legal. Tanto que, o que a gente vai fazer com o Dumbo? Que eles falam, é um elefante orelhudo, o que ele vai fazer nesse circo que não é atração pra nada? Ela fala, não, ela vê valor, tipo, valor sentimental no animal, ela vê ele como uma criatura e ainda por cima ela descobre que ele voa, né? Isso é muito legal. E ela e o irmãozinho dela, que é mais novo, que são as crianças que acho que conseguem solucionar toda a trama, né? Então isso é muito interessante também no filme. Você vê o destaque que as crianças ganharam, né? A importância, às vezes, de ouvir o que elas têm para falar, o que elas têm a dizer e como elas podem ajudar a desenvolver, a solucionar os problemas do dia a dia e tal. É muito interessante. Sim. O Tim Burton, ele traz algumas figuras que trabalham sempre com ele. Tem o Danny DeVito, que é o dono do primeiro circo do Dumbo, e na trilha sonora tem o Danny Elfman, que faz a trilha sonora de vários filmes dele, e Danny Elfman também é conhecido por compor a abertura dos Simpsons, né? Porque eu acho que é o trabalho mais conhecido dele, além das trilhas dos filmes do Tim Burton. Então você tem aquele coralzinho feminino que a gente sempre lembra do Eduardo Mãos de Tesoura, tem aquelas músicas distorcidas, como em A Fantástica Fábrica de Chocolate, que é para mostrar um pouco também como é deprimente aqueles espetáculos com os animais se arrastando e tudo mais. Eles têm aquela orquestra, aquela fanfarra de circo, mas meio deformada para dar aquela impressão de que é um negócio decadente mesmo, né? E pra mim, nos poucos momentos que eu fiquei um pouco emocionada no Dumbo, o que me trouxe emoção foi a trilha sonora. Justamente, é a música, é a ambientação, o filme é muito bonito, a fotografia, o figurino, assim, eu achei ótimo, mas é a trilha sonora que pega e te dá todo aquele sentimento, assim, que faz ser Dumbo, Sim. mesmo que seja menos Dumbo do que a animação de 41, entendeu? Que é exatamente o trailer, né, que a gente vê a cena que é muito tocante, que é o Dumbo, a mãe dele presa, e ele solto e tentando tocar as trombas e tocando aquela musiquinha do ukulele, que é uma personagem que é a sereia, que ela toca numa fogueira com os outros personagens do circo, enquanto o Dumbo tá lá sozinho tentando tocar a mãe dele. É puxado. Sim, já que você falou da trama, da mãe do Dumbo, isso é uma questão também legal de colocar, que o Dumbo desse ano, a trama não é exatamente igual à animação, então não é a mesma história, vocês não vão assistir a mesma coisa, mas tem muitas referências das cenas, da composição do filme do Tim Burton que vieram da animação. Então, ato de espetáculo do circo, organização do acampamento do circo, como o Dumbo pode voar, como que ele descobre que pode voar. Então, todos os elementos que tem em 41, eles trouxeram, acho que até com uma maneira de homenagem à animação para o filme do Tim Burton, mas não é a mesma história. Não é um completo remake, talvez seja um reboot. Exatamente, né? Acho que é melhor colocar assim mesmo. Mas tem todos os elementos que fizeram da animação uma coisa inesquecível, um clássico, e com uma roupagem nova, exatamente como você falou. O centro da trama, no centro da trama, óbvio, tá o Dumbo, mas o fio condutor é a ação entre os humanos, e tem aí, inclusive, a Eva Green, que é a trapezista, e que ela mesma tem uma mudança bem grande. Ela é a esposa ou a companheira do dono do circo grande, e ela vai se humanizando com o passar da trama quando ela conhece o pessoal do circo raiz ali, né? Porque o filme toca bastante nessa questão da relação dos humanos com os animais, né? Se na animação o foco eram os animais e os animais falavam, era um filme apresentado pelos animais, nesse filme é um filme
do Tim Burton é apresentado por humanos para mostrar como que os humanos agem com os animais, o que eles fazem de bom e o que eles fazem de ruim também, principalmente. E aí tem essa mudança toda da personagem da Eva Green, que é bem legal. Bom, Dumbo é a primeira de três produções que revisitam aí grandes sucessos da Disney. Então vem Dumbo, logo depois vem Aladdin e depois fecha com Rei Leão, que eu acho que vai ser o ponto alto desse ano, né? Enfim. Sim, Dumbo já deu aquele gostinho do que a gente pode esperar do Rei Leão com a computação gráfica. Acho que vai ficar incrível. Acredito que Rei Leão seja a mesma história, diferentemente de Dumbo, mas estamos ansiosos. Que também não vai ser live action, porque eles não pegaram os bichos lá na na África para fazer, mas vamos chamar de live action assim mesmo. Enfim, fica aqui a nossa dica para Dumbo e mais em outros vídeos a gente fala de novos lançamentos do cinema. Isso, conta pra gente o que você achou de Dumbo, das diferenças e é isso. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.